capítulo 15. Lucas 15. Aí quando você encontrar, deixa essa página marcada, por favor. Nós vamos estudar mais uma parábola, né? Como temos feito nos últimos domingos. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você. É bem provável que quando eu terminar a mensagem, você fique com uma interrogação na sua cabeça. Por quê? Porque o capítulo 15 de Lucas, Jesus conta 3 parábolas com o mesmo sentido e uma complementa a outra. Então, a princípio eu pensei, eu vou pregar as 3 parábolas de uma vez só, mas é um pouco difícil. Teria que ser muito superficial para conseguir. Então, no capítulo 15, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos. E a ideia de Jesus, como de costume, era colocar aqueles religiosos para refletirem. Porque por mais uma vez eles estão ofendidos pelo fato de Jesus estar num momento de comunhão com aqueles homens que eram marginalizados, com aqueles homens que eram considerados promíscuos, indignos. E então Jesus vai contar a parábola da ovelha que se perdeu, da moeda perdida e dos filhos perdidos. E no final, Jesus termina a parábola, ou as parábolas, mostrando exatamente o mesmo cenário que ele estava ali. Então, hoje, nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco, na parábola da ovelha perdida. Domingo que vem, nós vamos estudar a parábola da dracma perdida. E por fim, no domingo de ceia, a primeira ceia do ano, nós vamos estudar a parábola dos filhos perdidos, que é a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. E aí nós vamos, no final da terceira mensagem, fazer um resumo e mostrar o que uma parábola tem a ver com outra e onde Jesus está querendo chegar com isso. Então não fique com cara de paisagem se você perceber que a mensagem de hoje ela vai ficar parecendo inconclusiva, porque eu vou continuar essa mensagem no domingo que vem, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 15, nós vamos ler os versículos de número 3 até o 7, todos acharam? Está escrito assim: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. A parábola termina aqui, verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando ele fala dos 99 justos, que no seu próprio conceito não necessitam de se arrepender, ele está fazendo menção justamente aos fariseus, aos religiosos. Vamos fazer mais um instante de oração. Feche os olhos e curva a sua cabeça, por favor. Santíssimo Pai, esse é o momento de nós ouvirmos a Tua voz, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, e como de costume, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, traga luz à nossa mente, para
possamos compreender as palavras do nosso Mestre, pois nada nos é mais importante do que aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo me dê a capacidade que eu não tenho para compartilhar a mensagem, a fim de produzir edificação na fé dos meus irmãos, e que o Senhor cumpra todos os propósitos que tens a realizar através dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí do seu lugar, por favor. Você deve se lembrar que domingo passado nós estudamos uma parábola onde Jesus está por mais uma vez no meio daqueles religiosos, dos escribas e fariseus, e ele é interrogado por um perito que lhe pergunta acerca do assunto em que Jesus mais falava, que era a questão da eternidade. E então Jesus conta que descia um homem vindo de Jerusalém para Jericó, e esse homem ele é assaltado, espancado, e ele fica ali desfalecido, muito ferido, e então desce um sacerdote, e logo em seguida desce um levita, e ambos vão olhar para aquele homem ferido, machucado, cientes de que ele precisa de um socorro, de uma ajuda, de um gesto de amor, de generosidade, que ele precisa de cuidados. Estes dois religiosos, eles vão desprezá-lo e vão seguir a sua caminhada. E Jesus queria com isso mostrar que os escribas e fariseus, que eram zelosos pela lei, que pregavam acerca da pureza ritual, e que eles defendiam com unhas e dentes aquele conjunto de princípios que eram base da religião judaica, na verdade eles eram faltos em amor. Eles não amavam o próximo como dizia a lei de Moisés. E mais uma vez nessa parábola, o pano de fundo é justamente a indignação destes homens, pois por mais uma vez aquele que se diz santo, aquele que se diz filho de Deus, teve a ousadia de não somente ensinar os publicanos, mas participar de um banquete com eles. Para os religiosos isso era um insulto. Um judeu bem conceituado pela Suprema Corte não poderia de modo algum participar de refeições, de festas, de comunhão com aqueles homens que eram considerados a escória da sociedade, com aqueles homens que eram marginalizados, porque os publicanos, eles eram funcionários públicos. Então, apesar de serem judeus, eles prestavam serviços a Roma. Então, eles ficavam na recebedoria, ou por hora batia nas portas, cobrando as taxas, os tributos, mas o problema é que eles eram desleais, eles extorquiam as pessoas para obter lucro. Então, havia nos fariseus, nos escribas, na Suprema Corte, uma hostilidade contra os publicanos, um ódio contra eles, de modo que ver Jesus tendo comunhão com eles era um insulto, algo inaceitável. Então eles ficavam murmurando. Se você observar o capítulo 15 de Lucas, de verso 1, diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, os publicanos e pecadores, ou seja, as meretrizes, todos aqueles homens que não faziam parte daquele grupo religioso, eles faziam questão de chegar até Jesus para ouvir a sua mensagem. Aquilo era um propósito divino. Enquanto os religiosos ficavam indignados com isso. E normalmente Jesus ele fazia questão de deixar bem claro qual é o seu propósito.
os religiosos, eles tinham um senso de superioridade. Eles acreditavam estar acima dos não-judeus, dos gentios. Tanto é que no capítulo 18, eu quero ler com você, Lucas capítulo 18, versículo de número 11, está escrito assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Perceba, se você observar o versículo 9, diz que eles confiavam em si mesmos. E na oração que esse fariseu faz, ele diz: eu não sou como os demais homens. Como assim? Eu sou superior a eles, eu estou acima deles, eu sou melhor do que eles. Mas por quais motivos? Veja a sequência da oração: porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele vai dizer: eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então perceba que na arrogante oração do fariseu, ele deixa bem claro o senso de superioridade. Olha, eu sou dizimista, eu jejuo 2 vezes na semana, e graças a Deus, não sou como esse publicano aí, adúltero, roubador e injusto. Então, eles não acreditavam, eles não conseguiam enxergar a necessidade do arrependimento, porque na sua própria ótica, no seu próprio conceito, por serem descendentes de Abraão e por conhecerem a lei como poucos, eles estavam salvos, eles estavam seguros nas suas próprias obras. Então quando Jesus vem, Jesus ele vai justamente naqueles que conheciam as suas misérias, naqueles que conheciam a sua depravação. Se você observar, ainda no capítulo 18, versículo de número 13, olha o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, quando o publicano orava, ele não orava com a arrogância do fariseu. Ao contrário, ele olhava para o seu interior e não enxergava nada de bom. Ele olhava para o seu interior e percebia que havia um contraste entre a santidade de Deus e a sua profanação. Então ele nem ousava levantar os olhos aos céus, mas ele ficava ali quietinho na dele: oh Deus, eu sou tão miserável, eu sou tão pecador, eu tenho uma vida tão promíscua, eu preciso muito de um Salvador. E Jesus fazia questão de deixar isso bem claro, tanto é que quando você lê o capítulo 19 de Lucas, Jesus está na casa do chefe dos publicanos, e o chefe dos publicanos era de baixa estatura, e diz a palavra que quando ele ouviu que Jesus por ali passava, ele vai subir numa árvore para o ver. Jesus olha para Zaqueu e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E mais uma vez os religiosos vão murmurar, vão reclamar: pô, mas esse cara aí é o chefe dos picaretas, esse cara é o líder dos perdidos, esse cara que governa aquela quadrilha de homens que vão extorquir o povo. Jesus entra na casa de Zaqueu, e olha que coisa linda, capítulo 18, aliás, 19, versículo 9, está escrito assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que ele vai na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu era um homem perdido. Por que lá em Lucas capítulo 5 ele vai na casa de Levi, que era um publicano? Porque Levi era um homem perdido, e o propósito do mestre, do Senhor, é justamente buscar e salvar os que se haviam perdido. Então agora, no texto que nós lemos no capítulo 15, Jesus percebe a indignação dos fariseus. Mais uma vez eles estão contrariados.
Mais uma vez eles demonstram a sua insatisfação com suas palavras. Como é que pode esse moço dizer que é de Deus e está envolvido com essa gentalha? Como é que pode esse moço dizer ser de Deus e comer e beber com os publicanos e pecadores? E é então que Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida. Voltando aqui para Lucas 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo de número 3, diz assim: E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, presta atenção aqui rapidinho, olha como é que Jesus vai envolver os caras na sua parábola. Ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Os religiosos por si, eles se sentiam salvos por justiça própria, pois eles confiavam em si mesmos. Agora Jesus está forçando cada um a pensar: qual dentre vós, que tendo 100 ovelhas, percebendo que está faltando uma, não deixará ali naquele aprisco as 99, e irá à procura daquela que se perdeu? Leia comigo o versículo de número 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vá após a perdida, até que venha a achá-la? Ou seja, se vocês, tendo 100 ovelhas, percebendo que falta uma ovelha, apesar de ter 99, vocês poderiam dizer: faltou uma, mas a maioria está aqui. Não, vocês deixam as 99 sobre cuidados de outros pastores, e vão à procura da ovelha que se perdeu. Agora presta atenção na figura de linguagem. Jesus usa estes termos porque eles estavam nos pastos, nos campos. Todos os seus ouvintes sabiam o cuidado que os pastores deveriam ter com as ovelhas, porque as ovelhas, elas são frágeis. As ovelhas não têm senso de direção, por isso que elas precisam de pastores. A ovelha se perde facilmente. O pastor, quando ele anda com um cajado, por exemplo, ele anda com um cajado justamente para que, quando uma ovelha se desgarra, ele coloca aquela ovelha novamente no rebanho. Uma ovelha, quando se separa do aprisco, de repente ela olha e encontra outros pastos mais verdejantes, mais atraentes. De repente aquela ovelha é seduzida por um caminho melhor e ela se desgarra do rebanho, ela foge dos olhos do seu pastor. Aquela ovelha, ela fica exposta a riscos que ela não tem estrutura para se defender, porque ela é frágil. Por isso que Davi, quando vai diante de Saul, ele diz: olha, o leão e o urso tentaram dilacerar as ovelhas do meu pai, mas eu as defendi. Porque a ovelha é frágil. A ovelha, ela fica indefesa longe do aprisco. A ovelha, ela fica vulnerável longe do rebanho. Por isso que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então os predadores, eles ficavam nas proximidades do rebanho, e eles ficavam procurando as ovelhas dispersas, aquelas que eram atraídas por um cenário melhor, aquelas que procuravam outros pastos. E uma vez que ele encontrava uma ovelha desgarrada, então ele tinha facilidade de atacá-la, de feri-la e de devorá-la.
Jesus ele apresenta um cenário onde um pastor, que era justamente a missão daqueles líderes religiosos, apacentar o rebanho de Deus, Jesus quer mostrar a eles que neste cenário, nesta parábola, uma ovelha se perde, uma ovelha fica desgarrada. E entenda como funcionava a lei. O pastor, ele tinha que prestar contas. Ele não podia sair apacentando 100 ovelhas e voltar com 99 sem justificar a falta de uma delas. Por isso que aqui no capítulo 22 do Êxodo, deixa essa página marcada aí, por favor. Êxodo capítulo 22. Deixa eu mostrar isso aqui para você rapidinho. Êxodo capítulo 22, versículo 10, está escrito assim, ó: se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não o resistirá. Mas, se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Então assim, se um pastor que saiu a apacentar 100, voltasse com 99, ele teria que justificar ao dono do rebanho a ausência de uma ovelha. Então aquele pastor era obrigado, ele tinha que se virar nos 30 para apresentar uma justificativa. Então ele saía à caça, porque ele era o primeiro suspeito de ter furtado tal ovelha. Então a responsabilidade de apacentar, de cuidar daquelas ovelhas, era do pastor. Por isso que Jesus vai dizer: qual de vocês, ao contar, perceber que falta uma, não vai à procura, não vai atrás da ovelha que se perdeu? E meus irmãos, é exatamente essa figura de linguagem que o próprio Deus, na pessoa do Pai, vai se referir ao seu povo. Quando os israelitas estavam prestes a serem cativos na Babilônia, Deus levanta o profeta Ezequiel para ir diante daqueles homens que lideravam o povo. E Deus faz uma acusação acerca da negligência deles, porque eram homens que se apacentavam. Eles comiam das gorduras das ovelhas, eles se vestiam com as lãs das ovelhas, mas eles se negavam em cuidar delas. Vai comigo aqui para Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Acompanhe comigo o que está escrito no versículo 2. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 diz assim: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Yahvé: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Qual é a queixa do dono do rebanho? Eu coloquei homens com a responsabilidade de cuidar, de ensinar, de direcionar, mas os camaradas estão pensando no próprio ventre, estão pensando em si mesmos, estão apacentando apenas a si, comem da gordura, se vestem das lãs, eles usufruem do cevado, mas não apacentam as ovelhas. Olha o verso 4: a fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes,
e a desgarrada não torneis a trazer, e a perdida não o buscastes. Perceba que a indicação que o Senhor dá é que aquela ovelha que se perdeu precisa ser encontrada. A fraca tem que ser fortalecida. E entenda, apesar da figura de linguagem ser ovelhas e pastores, ele está falando de homens, de pessoas. E aí perceba que a negligência dos pastores de Israel faz com que o próprio Deus tome uma decisão. E eu quero que você observe o capítulo 34, verso 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Yahvé, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aí no verso 16, a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Perceba que o próprio Deus, ele se refere à ovelha perdida como alguém que precisa ser encontrada. Ele mesmo se refere: olha, os pastores são negligentes, os pastores estão preocupados com o seu ventre, com o seu querer, com as suas vontades, não dão às ovelhas o alimento necessário para o seu desenvolvimento, eles não vão fazer a tosquia das ovelhas com a motivação correta, ao contrário, eles fazem tudo para seu benefício, eles não vão atrás daquelas ovelhas que se perderam, que estão expostas aos riscos, aos perigos, aquelas que podem ser dilaceradas pelos predadores. Então, eu mesmo farei isso, disse o Senhor. Perceba que o seu propósito é resgatar a ovelha perdida, é trazer para o aprisco aquela que se desgarrou, é trazer para perto de si aquela que um dia perdeu as forças, se enfraqueceu e foi embora. Então, os religiosos, quando eles ouviam Jesus usar essa figura de linguagem, eles já sabiam que Jesus estava falando, porque estes textos eram conhecidos entre eles. E a ideia de Jesus é mostrar que existe um cuidado, uma atenção àqueles que são desgarrados. Vá comigo aqui para o capítulo 55 de Isaías. Volta algumas páginas aí, para o livro do profeta Isaías, capítulo 53, Isaías 53. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 1, é um texto conhecido, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Isso é uma profecia que vai se cumprir 700 anos depois. E a pergunta é: quem acreditou no que falamos? Quem acreditou na nossa pregação? Isaías está querendo mostrar que aquele que virá 700 anos depois da profecia, ele vem justamente com o propósito de resgatar os perdidos. Ele vem justamente para trazer para o aprisco as ovelhas desgarradas. Por isso que no versículo 6 está escrito assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho. Ou seja, todos nós, como aquele que não tem senso de direção, como aquele que é atraído pelos pastos verdejantes,
Nós andamos de acordo com os nossos caminhos, aqueles que aos nossos olhos parecem direitos, mas que no fim são caminhos de morte. Todos nós andamos desgarrados, porque somos guiados pelo nosso coração enganoso, e então partimos em busca dos prazeres, das realizações pessoais, das nossas vaidades, das nossas ambições, e andamos pelos desertos como ovelhas sem pastor, como pessoas frágeis, que são devoradas facilmente por aquele que veio para roubar, matar e destruir. Por isso que nós éramos escravos da bebida, da jogatina, da prostituição. Por isso que nós éramos escravos dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Porque Isaías diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desvia para o seu caminho. Ele está dizendo isso antes de ouvirmos a voz do nosso pastor, porque nós éramos assim, inconsequentes, obstinados, muitas vezes confiando na nossa própria bondade, mas facilmente tragados pelas forças do mal. Então perceba que mais uma vez ele usa essa figura de linguagem. E se você observar o versículo 7, a menção aqui é Jesus, olha só. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Mas por que isso está acontecendo? Porque esse é o meio pelo qual os perdidos vão ser salvos. Se você observar do versículo 4 até o 7, ele fala do sacrifício. Olha o versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele começa o capítulo 53 dizendo: quem creu na nossa pregação? Aí na sequência ele mostra qual é a pregação: o sacrifício de Jesus, a sua redenção, a sua obra expiatória. E quando Jesus está na terra, ele usa em João capítulo 10, eu quero ler esse texto com você também, vai comigo para João 10. João capítulo 10, versículo de número 1. Está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Diga glória a Deus. Presta atenção, ovelha. A voz do Senhor é inconfundível. Como é que você sabe que você ouviu a voz do pastor? Quando você crê na pregação, quando Cristo é o centro da mensagem, quando o pastor, aquele que leciona, aquele que recebeu de Deus o privilégio de apacentar o rebanho, ele tem como motivação central o evangelho ensinado por Jesus Cristo. Não a si mesmo, não o seu próprio interesse, porque aquele que faz pensando no seu ventre, pensando no seu interesse, pensando nas suas realizações pessoais, o dono do rebanho o chama de ladrão. E quando você ouve falar que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando do mercenário. E é o contexto do texto que nós lemos. Olha o versículo de número
5. Mas de modo nenhum seguirão a voz, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Qual é a característica da ovelha? Olha, todo mundo para cá e presta atenção. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando eu falo a voz do seu pastor, não estou falando essa voz feia, minha. Eu estou falando da voz de Jesus Cristo. Aquele que conhece a voz de Jesus Cristo, quando ele ouve o ladrão, uma ameaça foi detectada. Ele tem um antivírus. Ele tem um sistema dentro dele que aciona. Não, peraí, essa mensagem não condiz com o Evangelho. Essa é a ovelha. E é o que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas não ouvem o ladrão. Aí veja o 6. Jesus diz essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Eu dou a vida pelo resgate das minhas ovelhas. Eu sou o pão das minhas ovelhas, eu sou a água das minhas ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida das minhas ovelhas. O ladrão não. O ladrão não protege as ovelhas. O ladrão não cuida das ovelhas. E diante do perigo, ele permite que as ovelhas fiquem dispersas. Ok, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para aquilo que Jesus diz no verso 16. Porque no verso 16 ele diz assim, versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha o que Jesus diz nos 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando ele diz ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco, ele está falando de desgarrados, ele está falando de perdidos, ele está falando daqueles a quem o Supremo Pastor ainda não as encontrou. E o que eu estou querendo mostrar para você é que existe um meio pelo qual o Supremo Pastor usa para encontrar as suas ovelhas perdidas. Irmão, precisa amadurecer na nossa ideia, na nossa consciência, que ninguém se transforma em ovelha, ovelha nasce ovelha. E até aquele que hoje nunca creu, nunca ouviu o Evangelho, nunca acreditou em Cristo, na sua mensagem, é ovelha do Senhor. Aquele que se desgarrou, que está distante, que está longe, que está afastado, uma vez que ele ouviu a voz do Supremo Pastor, ele até pode sair por aí e procurar outros pastos e se ferir e se machucar, mas o fim dele, irmãos, vai ser sempre ser trazido de volta. Por isso que Jesus conclui esse sermão com a parábola do filho esbanjador, que perdeu tudo e voltou para a casa do pai. O que Jesus está dizendo no versículo 16, que ele ainda tem outras ovelhas, mas estas outras ovelhas não pertencem ao aprisco, não foram agregadas ao aprisco, não fazem parte do aprisco. Mas por quê? Porque estão desgarradas, estão perdidas.
E então, como identificá-las, pastor? Como trazê-las ao aprisco? Fazendo-as ouvir a pregação. É isso. Porque aquele que pertence ao Senhor, ele não pertence ao Senhor a partir do momento em que ele ouviu. Antes mesmo dele nascer, ele já pertencia. Você quer ver uma coisa? Deixa essa página marcada, talvez a gente precisa voltar. Vai comigo lá para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Está escrito assim, no versículo 13, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, desde o princípio para a salvação. Desde o princípio. Que princípio é esse, pastor? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia desde o princípio. O salvo já é eleito. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele. Então o salvo, ele nasce ovelha. Ele pode andar a vida inteira desgarrado, mas se ele é eleito desde o princípio, em algum momento, em alguma ocasião, Deus vai encontrá-lo. No tempo estabelecido por Deus, Deus vai chamá-lo, e a voz do Senhor é inconfundível, é irresistível às suas ovelhas. Então ele está dizendo que desde o princípio. Agora volta aqui para 1 Coríntios capítulo 1. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque os religiosos, eles se sentiam salvos pela sua autossuficiência, pela sua autoconfiança. E é exatamente o contrário do que Jesus vem ensinar. Porque uma vez que eu consigo ser salvo pela minha bondade, pelas minhas boas obras, pela minha pureza, então eu não preciso de um salvador. Para que alguém vai morrer pelos meus pecados, se eu posso me salvar? Por isso que Jesus vai mostrar que uma ovelha se perdeu, se desgarrou. Aquela ovelha, ela saiu do aprisco, ela foi para longe do seu pastor, e longe do seu pastor, ela foi uma presa fácil, foi ferida, machucada. E o pastor olhou para as 99 e pensou, mas falta uma, eu preciso dar conta, eu preciso saber o que aconteceu. Então ele deixa as 99 sobre a segurança de outros pastores, e ele parte então a procurar aquela ovelha perdida. Ele vai à procura dela. Eu pedi para você abrir em 1 Coríntios capítulo 1, porque eu quero ler com você versículo 18 em diante. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está o escriba? A quem Paulo faz menção? Aos religiosos, aqueles que se achavam sábios, aqueles que se achavam inteligentes, aqueles que ouviam a palavra da cruz e diziam: isso é loucura. E Paulo vai dizer: é loucura para quem perece, mas para quem é salvo, essa mensagem é o poder de Deus. Aí veja, versículo de número 21. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que Isaías diz: quem creu na nossa pregação? E logo em seguida ele começa a dizer:
verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo, porque isso parece loucura, mas é loucura para quem não é salvo. Para quem é salvo, isso é o poder de Deus. Mas o poder de Deus para quê, pastor? Para a nossa salvação. É assim que Ele traz os perdidos para si. É assim que Ele vai lá no deserto, é assim que Ele vai lá na balada, Ele vai lá no inferninho, Ele vai lá naquele escritório, Ele vai na faculdade, Ele vai no trabalho, Ele vai nas vielas, levando essa mensagem. As suas ovelhas ouvem a sua voz e entendem o chamado. Quem entendeu isso aqui, diga amém. A voz do Supremo Pastor é inconfundível. Então, tudo aquilo parecia loucura, mas loucura para quem? Para os religiosos, para os sábios, para os inteligentes. Eles não deram crédito àquela pregação, eles ficavam ofendidos quando Jesus estava em comunhão com os publicanos e com os pecadores, mas tudo aquilo que estava acontecendo era o propósito de Deus se cumprindo. E eles, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua justificação própria, se sentiam salvos quando eles estavam rejeitando o próprio Deus que oferece de graça a salvação ao pecador que reconhece que precisa de um Salvador. Por isso que Pedro, quando ele escreve, eu quero que você vá comigo agora para a carta de Pedro, capítulo 2 da primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Olha o que está escrito no versículo de número 24. Está escrito assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O que Pedro está citando? A pregação de Isaías do capítulo 53. Aí no verso 25 ele diz: porque erais como ovelhas desgarradas. Como assim? Andávamos perdidos, sem rumo, sem direção, éramos frágeis, escravos das emoções, do sentimento, das paixões, das vaidades. Nós éramos como ovelhas desgarradas. Mas agora, versículo 25: tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Diga glória a Deus. Então o que Pedro está dizendo? Por que nós voltamos ao pastor e bispo da vossa alma? Porque nós cremos na pregação, porque nós ouvimos a sua voz, entendemos o seu propósito. E a ideia da parábola, que é chamada parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, é, na verdade, o amor de Deus pelos perdidos, porque ninguém se acha sozinho. A ovelha se perdeu, o pastor foi à procura dela. A dracma perdida, a mulher foi procurar a dracma perdida. O filho se perdeu, o texto diz que ele volta, mas quando o pai o observa a uma determinada distância, o pai vai ao seu encontro. E o que Jesus está querendo ensinar para os religiosos? Volta lá para Lucas 15. Lucas capítulo 15. Vamos ler de novo, do verso 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vá após a perdida, até que venha achá-la? Procura até encontrar. Qual de vocês não faria isso? Qual de vocês deixaria uma ovelha perdida, ferida, machucada? Aí veja o versículo 5: e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo.
aquele pastor, quando encontrou aquela ovelha, ele sentiu alívio, porque ele teria que prestar conta. Ele sentiu alegria, por saber que agora todas as suas ovelhas estarão reunidas. E o texto diz que ele põe sobre os ombros. Eu já disse aqui uma vez, eu li um livro, que o moço, o comentarista, não lembro mais qual é o livro, ele fala que o pastor, quando ele andava com o cajado, apacentando as ovelhas, uma vez que uma ovelha ameaçava sair do aprisco, com o cajado, ele pegava a ovelha e trazia de volta. Se aquela ovelha tentasse sair mais uma vez, ele repetia o gesto, até que chegava um ponto em que o próprio pastor quebrava a pata das ovelhas, e ele colocava as ovelhas no seu ombro, e ele mesmo conduzia aquela ovelha. Por quê? Porque ela não consegue andar sozinha, sem pensar em se desgarrar. E às vezes Deus faz assim, ele olha para uma ovelha com umas vontades, com alguns interesses, algumas coisas estranhas. Às vezes Deus vê que a ovelha está saindo, Deus diz, não, volta aqui. Mas ela insiste, não, agora eu vou tentar vir para cá. E Deus diz, não, aqui não. Aí depois ela tenta ir para o outro lado, aí Deus faz, então não tem outro jeito. Aí Deus vai lá e aí dói aqui, dói ali. É Deus trazendo você de volta, é Deus carregando você com a sua própria força. E não dá para fugir dele, porque ele é o pastor e bispo da nossa alma, amém? A ideia de Jesus é mostrar, olha, qualquer um de vocês faria isso. E o interessante é que quando este pastor encontra a ovelha, ele sente alegria. Presta atenção nisso, porque Jesus vai concluir as 3 parábolas da mesma maneira. Alegria quando o perdido é achado. Nós vemos o versículo 1 e 2, o texto mostra que os fariseus estavam indignados e eles murmuravam entre si pelo fato de Jesus estar em comunhão com os publicanos. Enquanto os publicanos estavam diante do Salvador, enquanto eles se reuniam para ouvir a sua mensagem, como o versículo de número 1 sugere, os religiosos estão indignados, eles estão revoltados, eles estão murmurando. E aí a ideia de Jesus é mostrar, não, quando um perdido é achado, o sentimento deve ser de alegria, porque é uma alma que não vai ser condenada. E aí ele conclui dizendo no versículo 6 e 7 o seguinte: e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, eu encontrei alguém que creu na minha pregação, eu encontrei alguém que se arrependeu dos seus pecados, eu encontrei alguém que acreditou no sacrifício de Jesus Cristo. E esse alguém, quando ouviu essa mensagem, qual foi a reação dele? Ele se arrependeu dos seus pecados. O que Jesus está querendo mostrar? Que os publicanos que o procuravam para ouvir, assim como Zaqueu, que ouviu Jesus dizendo, hoje veio salvação a esta casa, o publicano que batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eram homens como eu e você, que andamos errado a vida inteira, mas quando ouvimos a inconfundível voz do nosso supremo pastor, viemos ao seu aprisco, recebemos a sua mensagem, a salvação de graça que ele nos deu. Por isso que Jesus vai concluir no versículo 7 dizendo assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, ele vai dizer, olha, no céu há uma contagiante alegria, uma grande festa, quando o pobre fica rico, não, quando o empresário ele consegue abrir uma filial, não, quando a pessoa realiza o sonho da casa própria, não, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Que coisa maravilhosa. A ideia de Jesus é mostrar para aqueles homens que do que adianta ter aquela veste de religiosidade, aquela aparência de piedade, o zelo pela Escritura, se há uma indignação quando os perdidos são encontrados.
Há uma tristeza. Você tem que pensar assim, irmãos. O maior traficante da região, o seu vizinho, aquele cara que já bateu no seu filho, que jogou pedra na sua janela, que falou mal de você, que fez uma grande quantidade de besteiras na sua vida. De repente você chega na igreja e aquele cara está do seu lado no dia de batismo, com uma veste branca, e ele nasceu de novo. Qual é o seu sentimento? Alguns vão dizer assim: safado, pensa que eu esqueci. Esse é o fariseu. O fariseu vai pensar assim: olha lá, acabou com a minha janela, bateu nos meus filhos, agora está aí, ó. Não, cara, seu coração tem que se encher de alegria, porque o mesmo Jesus que te salvou, salvou ele também. E é isso que Jesus está querendo mostrar. Vocês podem odiar os publicanos, eles podem ter extorquido muita gente, eles podem ter sido desleais, desonestos. Zaqueu até pode ter enriquecido de maneira ilícita, mas eles estão sendo encontrados pelo Supremo Pastor. A partir de agora vai ser diferente, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A ideia de Jesus é mostrar: não, vocês não deveriam estar murmurando, vocês não deveriam estar indignados, vocês não deveriam questionar nada. Sabe por quê? Porque nessa exata hora está tendo uma grande alegria no céu, porque os pecadores estão se arrependendo. Jesus, ele parte então para a segunda parábola, e diferentemente da segunda parábola, os valores perdidos acontecem dentro de casa e não fora, como uma ovelha sem senso de direção. Na semana que vem, nós vamos então estudar a parábola da dracma perdida. Vamos todos ficar de pé, por favor.